Se eu lhe disser que nem sempre fui a senhora de cabelos brancos que vocês veem hoje, talvez custe acreditar. Mas a verdade, meus queridos, é que dentro de mim ainda mora aquela menina assustada que viveu coisas que ninguém deveria viver. Meu nome é Dona Mariana Alves da Silva, tenho 76 anos, e decidi que não quero mais guardar silêncio. Há feridas que o tempo não fechou, há lembranças que ainda ardem como se tivessem acontecido ontem. Nasci e cresci em Santa Felicidade, um vilarejo escondido no interior de Goiás, onde as ruas eram de terra batida e quase todas as casas feitas de madeira simples. Era um lugar pequeno, onde todos conheciam todos, mas onde ninguém ousava falar sobre certas coisas. O vento trazia o cheiro da lenha queimando nos fogões, e as tardes eram preenchidas pelo canto distante das cigarras. Para quem olhava de fora, parecia um lugar tranquilo. Mas dentro da minha casa, a paz nunca morou. Meu pai, seu Antônio, era um homem de poucas palavras e de um silêncio que pesava mais do que gritos. Trabalhava quando queria, e voltava sempre com o cheiro forte de cachaça grudado na pele. Bastava o barulho pesado de seus passos na varanda para que o ar ficasse denso. Minha mãe, Dona Beatriz, era magra, de olhos sempre cansados, e raramente sorria. Quando sorria, parecia que a luz entrava pela janela, mas essa luz durava pouco. Eu tinha 9 anos quando minha irmãzinha, Luísa, nasceu. Pequena, delicada, com olhos tão vivos que pareciam carregar todo o brilho que faltava dentro daquela casa. Desde o primeiro dia, prometi a mim mesma que cuidaria dela. Troquei suas primeiras fraldas, embalei seus choros na madrugada, e jurei que ninguém a machucaria. Mas essa promessa, não consegui cumprir. Nossa casa tinha apenas 3 cômodos, a cozinha escura, o quarto estreito dos meus pais e o quartinho apertado onde eu e Luísa dividíamos uma cama de madeira. À noite, o vento fazia a casa render, e muitas vezes acordei assustada achando que ela ia cair sobre nós. Mas o que me assustava de verdade não era o vento. Era o silêncio pesado que vinha depois do bater do portão. Com o tempo, percebi mudanças em Luísa. Se antes corria pelo quintal com as bonecas velhas que tínhamos, de repente passou a se encolher nos cantos, evitando olhar para o lado. Ela acordava de madrugada suada, com os olhos arregalados, e quando eu perguntava o que havia acontecido, só me abraçava forte e dizia baixinho: "Não posso falar, Mari." Eu insistia, mas ela se calava. No começo pensei que fosse apenas medo do nosso pai. Afinal, quem não teria medo dele? Mas os dias foram passando, e o medo dela ganhou outra forma. Luísa, que falava sem parar, agora se calava até diante da minha mãe. E foi numa noite fria de junho que entendi tudo. Acordei com um barulho estranho. O chão rangia como se alguém andasse devagar. Meu pai nunca se levantava de madrugada, dormia pesado, roncando alto. Mas naquela noite, o som vinha do corredor. Levantei na ponta dos pés, o coração martelando, e vi a luz fraca do quarto dos meus pais acesa. Olhei pela fresta e minhas pernas fraquejaram. Ele estava ali. De joelhos, perto da cama. Minha irmã encolhida, os olhos enormes de medo, enquanto minha mãe, sentada num canto, abraçava o próprio corpo, chorando em silêncio, sem coragem de olhar. Eu congelei. O ar parecia faltar. Entendi naquele instante o que eu nunca quis acreditar. Algo dentro de mim se quebrou para sempre. Voltei para o quarto sem fazer barulho e abracei Luísa quando ela conseguiu voltar. Ela tremia como um passarinho ferido. Passei a noite acordada, ouvindo os ruídos da casa, sentindo a presença dele a poucos passos de distância. Na manhã seguinte, minha mãe lavava a louça em silêncio. Me aproximei, a voz quase não saía. "Mãe, a gente precisa ir embora." Ela parou, as mãos ainda mergulhadas na água fria. Não disse nada. "A senhora sabe o que ele faz." Ela fechou os olhos, e eu vi sua respiração tremer. "Para onde iríamos, Mariana? Qualquer lugar é melhor que aqui."
Ela me olhou por um instante, e pela primeira vez vi algo nos olhos dela que me gelou o sangue: medo. Não o medo dele, mas o medo de tentar mudar o nosso destino. Naquele dia, percebi que não bastava eu querer proteger Luísa. Precisávamos encontrar uma saída. Ou então, ele acabaria com todas nós. Depois daquela noite, nada mais foi igual dentro da nossa casa em Santa Felicidade. Eu já não era apenas uma menina, eu sentia o peso de uma vida inteira nos meus ombros. Luísa, que antes inventava histórias de princesas e castelos, agora parecia ter esquecido como sorrir. Cada passo dela era medido, cada gesto calculado para não chamar atenção. Nosso pai, seu Antônio, parecia perceber esse medo, e era como se alimentasse dele. Havia dias em que chegava embriagado, jogava o chapéu na mesa e ficava ali, calado, girando o copo de pinga na mão. O silêncio dele era pior que qualquer grito. Bastava aquele olhar pesado para que eu e minha mãe baixássemos a cabeça. E Luísa? Luísa se encolhia ainda mais. Comecei a observar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O modo como minha mãe apertava as mãos no avental sempre que ele chamava Luísa. O jeito que desviava o olhar, como se não tivesse coragem de encarar o que acontecia diante dela. Eu sabia, ela sabia. Mas ninguém falava. Numa tarde, enquanto lavava roupas no tanque, minha mãe deixou cair algumas moedas no bolso do vestido. Foi tão rápido que, por um instante, pensei que fosse descuido. Mas logo percebi o que ela fazia. Guardava centavos escondidos, como se fossem a chave para um futuro incerto. Não conta nada, Mariana, ela sussurrou, sem olhar para mim. É o pouco que tenho. Assenti em silêncio. Meu coração batia acelerado. Aquilo era perigoso. Se ele descobrisse, eu sabia que o preço seria alto demais. Mas era também a primeira fagulha de esperança. Naquela mesma semana, algo me marcou para sempre. Era noite, e o vento fazia a casa inteira render. Eu estava deitada ao lado de Luísa, que se remexia inquieta no colchão. De repente, ela começou a chorar dormindo, lágrimas escorrendo pelo rosto. "SHHH, tô aqui, minha flor", murmurei, segurando sua mão. Ela apertou meus dedos com tanta força que parecia ter medo de soltar. E então sussurrou, ainda sonolenta: "Não deixa ele me levar, Mari." Senti um nó subir pela garganta. Eu queria prometer, queria jurar que nada de mal aconteceria. Mas dentro de mim, eu sabia que não tinha forças para impedir. Na manhã seguinte, quando nos sentamos à mesa, vi como o olhar dele demorou demais em Luísa. Ela se encolheu, escondendo as mãos no colo. Eu tremi por dentro. E percebi que não podíamos esperar mais. Naquela noite, esperei ele se deitar. A respiração pesada dele ecoava pela casa. Fui até a cozinha onde minha mãe ainda lavava um prato já limpo demais. "Mãe, a gente precisa ir logo." Ela parou. Não me olhou. "Ele nunca vai deixar." "Então a gente não pede permissão." "A gente vai." Meus olhos ardiam. Eu queria gritar, sacudir ela até que entendesse. Mas só o que consegui foi falar baixo, com a voz trêmula. Ela apoiou as mãos na pia, respirou fundo e, finalmente, me encarou. Havia lágrimas presas nos olhos dela. "Você sabe o que ele faria se descobrisse?" "Sei." Engoli em seco. "Mas se a gente ficar, ele vai destruir a Luísa." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ouvi o vento bater contra as paredes finas da casa, o render do telhado. E, ao fundo, o ronco pesado dele. Minha mãe fechou os olhos. "Eu tenho medo, Mariana." "Eu também, mãe. Mas mais medo eu tenho de ver a Luísa sumir por dentro." Ela baixou a cabeça e, por um instante, achei que fosse desistir. Mas então vi suas mãos trêmulas se apertarem ainda mais no avental.
Era como se estivesse juntando coragem de um lugar que já não existia. Nos dias seguintes, começamos a planejar em silêncio. Eu escondia pequenos pedaços de pão, uma garrafa d'água. Minha mãe, algumas moedas. Nada que chamasse atenção. Cada gesto parecia arriscado, como andar numa corda bamba sobre um abismo. Mas meu pai era astuto. Ele percebia coisas que ninguém dizia. E numa tarde de domingo, enquanto girava o garfo na mão, olhou fixo para minha mãe. Você tá diferente. Sua voz cortou o ar. Ela tentou sorrir, mas eu vi o tremor nos lábios dela. Não sei do que tá falando. Ele bateu o garfo na mesa, fazendo Luísa estremecer. Tá sim. Você e essa menina velha aí. E apontou para mim. O que vocês estão aprontando? Meu estômago se revirou. Tentei manter os olhos baixos, mas senti o suor escorrer pelas costas. Minha mãe murmurou qualquer coisa sobre cansaço. Mas eu sabia, ele estava desconfiado. Naquela noite, acordei assustada. O espaço ao meu lado na cama estava vazio. Luísa? Sussurrei. Nenhuma resposta. Meu coração disparou. Corri até a sala. Nada. Parei diante da porta fechada do quarto dos meus pais. A respiração presa, o corpo inteiro tremendo. O silêncio era ensurdecedor. Eu sabia. Eu sabia o que significava. Voltei para o quarto com as pernas fracas, e quando Luísa finalmente voltou, horas depois, não disse uma palavra. Apenas se encolheu, evitando me olhar. Mas seus olhos, havia algo morto ali dentro. Foi nesse dia que minha mãe me olhou diferente. A gente não pode esperar mais. Sua voz quase não saiu. E ali, entendi, o tempo tinha acabado. Ou fugíamos logo, ou nunca mais sairíamos vivas daquela casa. Nos dias que seguiram, cada minuto dentro daquela casa em santa felicidade parecia uma sentença. O barulho do portão se abrindo no fim da tarde fazia meu coração disparar como se fosse explodir. Eu e minha mãe trocávamos olhares rápidos, mas nunca palavras, até o silêncio podia ser perigoso. Minha irmã Luísa parecia viver em outro mundo. Passava horas abraçada às próprias pernas no canto do quarto, sem pedir colo, sem inventar histórias, sem sorrir. Eu me ajoelhava ao lado dela e tentava animá-la, ajeitando as bonecas velhas que tínhamos. Vem brincar, Lu, eu dizia, forçando um sorriso. Ela apenas balançava a cabeça, os olhos fundos, sem brilho. Não quero mais. Por quê? Você sempre gostou. Eu não sou mais criança. Ela tinha só 7 anos. 7. E já falava como alguém que carregava uma vida inteira de dor. Naquele instante, senti algo se despedaçar dentro de mim. Abracei-a com força, mas ela permaneceu imóvel, como se até o abraço fosse um peso. Minha mãe começou a juntar coragem como quem costura retalhos de pano velho. Guardava moedas que ganhava lavando roupas para as vizinhas e escondia dentro do colchão. Eu, por minha vez, procurava nos bolsos das calças do meu pai algum trocado esquecido. Cada centavo escondido era como um segredo que poderia nos salvar, ou nos condenar. Mas o medo de ser descoberta era constante. Bastava ouvir os passos pesados dele para que minhas mãos começassem a suar. Uma vez, enquanto estendia a roupa no varal, encontrei Luísa deitada no chão, olhando fixo para a porta. O que foi, Lu? Ela sussurrou, quase sem voz. Eu sonhei que ele vinha me buscar. À noite, minha mãe e eu cochichávamos na cozinha, enquanto ele dormia no quarto ao lado. A chama fraca do lampião iluminava seu rosto cansado. Vamos sair daqui no fim do mês, ela murmurou. Com o dinheiro que temos dá para chegar até Itapuranga, a cidade vizinha. E depois? Perguntei. Depois. Deus há de mostrar o caminho.
Mas o destino parecia sempre ouvir nossos planos. Numa noite de domingo, ele bebeu mais que o costume. Sentou-se à mesa, a garrafa ao lado, e ficou nos observando em silêncio. O olhar pesado, fixo, fazia meu estômago doer. Vocês estão muito caladas. A voz dele era baixa, mas carregada de ameaça. Eu abaixei a cabeça, tentando não demonstrar nada. Minha mãe sorriu de canto, um sorriso falso, que mal durou um segundo. Ele deu um gole demorado e apoiou o copo na mesa com força. Tão escondendo alguma coisa de mim? O silêncio que se seguiu parecia gritar. Eu sentia minhas mãos tremerem sobre o colo. Luísa, pálida, apertava os dedos contra o joelho. Minha mãe, com a voz baixa, respondeu. É só cansaço, Antônio. Ele estreitou os olhos. Cansaço. Eu conheço vocês. Tão tramando. Meu coração disparou. Senti como se ele pudesse ler nossos pensamentos. Naquela noite, fiquei acordada, deitada ao lado de Luísa, ouvindo cada estalo da madeira da casa. O ronco pesado dele vinha do quarto ao lado, mas não me dava alívio. Eu sabia que, se quisesse, poderia acordar de repente e acabar com tudo. De madrugada, Luísa se encolheu contra mim. Mari, sua voz era um fio. Ele não vai parar, né? Segurei sua mão, tentando não deixar as lágrimas caírem. Eu vou te proteger. Eu prometo. Promessa não adianta. E então ela fechou os olhos, como se tivesse desistido. O peso dessas palavras ficou gravado no meu peito. No dia seguinte, quando ele saiu para o trabalho mais tarde que o normal, minha mãe me chamou na cozinha. É hoje? Seus olhos estavam vermelhos, mas firmes. A gente não pode esperar mais. Meu coração parou por um instante. Mas e se ele voltar cedo? Então a gente corre. Corremos o risco de nunca mais voltar vivas para casa. Mas sabíamos que ficar era a mesma coisa que morrer devagar. Naquele momento, percebi que não éramos mais só meninas e uma mãe. Éramos fugitivas de um destino cruel. E a corrida pela nossa sobrevivência tinha começado, mesmo que ele ainda não soubesse. O sol ainda não tinha desaparecido quando percebi que o ar dentro da nossa casa estava mais pesado do que nunca. Minha mãe andava de um lado para o outro, as mãos trêmulas, como se esperasse um sinal que não vinha. Luísa, sentada na beira da cama, encolhia-se como se fosse menor do que realmente era. Eu, com o coração disparado, olhava para a porta e temia que a qualquer instante ele aparecesse. Quando os passos dele ecoaram na varanda, o sangue gelou nas minhas veias. O portão rangeu, e o som metálico pareceu atravessar meu peito. Mas, ao contrário do que sempre fazia, ele não entrou direto. Ficou sentado na cadeira da frente, o cigarro queimando entre os dedos. Seus olhos, fixos na rua, tinham algo de calculado, como se esperasse algo ou alguém. Minha mãe me lançou um olhar desesperado. Eu entendi, ele sabia. Não sei como, mas sabia. Jantamos em silêncio. Ele mastigava devagar, observando cada movimento nosso. Quando terminou, deixou os talheres na mesa com força. Hoje vamos dormir cedo. A frase soou como uma sentença. Minha mãe assentiu, mas seu rosto perdeu toda a cor. Eu vi. Ela também sabia o que aquilo significava. Ele não queria apenas descanso. Ele queria se certificar de que não perderia o controle. Depois que ele entrou no quarto, minha mãe me puxou pela cozinha. Agora. A voz dela era firme, apesar das mãos geladas. E se ele acordar? Melhor arriscar agora do que esperar o pior. Ela puxou o colchão do canto e tirou as poucas moedas escondidas. Eu agarrei Luísa pela mão. A menina estava pálida, o corpo frio como pedra. Seus olhos, enormes, me imploravam sem precisar de palavras:
não me deixe aqui. Enquanto juntávamos nossas coisas às pressas, minha mãe derrubou a chaleira no chão. A água fervente espalhou-se, e o barulho fez a casa inteira estremecer. Do quarto, ouvimos a voz grossa dele. O que foi isso? Meu coração disparou. Minha mãe olhou para mim, os lábios quase sem se mover. Corre! Não pensei. Puxei Luísa e disparei pela porta dos fundos. O ar da noite bateu no meu rosto como uma lâmina. O som da cadeira arrastando e a voz dele gritando atrás de nós fez minhas pernas ganharem força. Voltem aqui. O rugido ecoou pela rua de terra. Corremos pelo quintal, os pés descalços chutando pedras e gravetos. O vento trazia poeira, que grudava no suor do meu rosto. Luísa tropeçou, quase caiu, mas eu a segurei. Atrás de nós, o som dos passos pesados aumentava. Anda, Lu. Implorei, sentindo o braço dela escorregar da minha mão de tanto suor. A estrada parecia não ter fim. A cada esquina escura, eu jurava ver sua sombra. O coração batia tão forte que doía no peito. Minha respiração vinha curta, rasgada. Luísa chorava baixinho, o soluço preso na garganta. De repente, ouvi o portão bater com força. Ele tinha saído. Estava atrás de nós. Minha mãe ficou para trás. Eu sabia. O barulho do corpo dele contra os móveis, o grito dela tentando impedir. Tudo se misturava com o som do meu sangue correndo nos ouvidos. O medo era tão grande que parecia um animal me empurrando para frente. Não ousava olhar para trás. Cada sombra se transformava em ameaça, cada latido distante fazia meu corpo estremecer. A cidade estava longe. Mas eu sabia o caminho. Sabia onde começavam as primeiras casas, onde ficava a igrejinha no alto da ladeira. Era para lá que eu corria, rezando em silêncio para que minha mãe conseguisse escapar. A mão de Luísa apertava a minha com tanta força que quase doía. E naquele momento, mesmo sem fôlego, mesmo sem certeza do amanhã, jurei de novo. Eu não vou soltar você, Lu. Nunca. O vento frio cortava a pele. Os pés doíam a cada passo no chão de terra dura. Mas nada era pior do que o som atrás de nós, aquele assovio longo, arrastado, que eu conhecia desde criança. Ele estava perto. O vento da madrugada cortava nossa pele como lâmina fina. O chão de terra castigava nossos pés descalços, e cada pedra parecia atravessar a sola até o osso. Luísa tropeçava a cada poucos metros, soluçando sem conseguir parar, mas eu não podia deixá-la cair. Segurava sua mão com força, quase arrastando seu corpo pequeno. Atrás de nós, o som do assovio ainda ecoava. Longo. Arrastado. Eu conhecia aquele som desde criança, era o aviso dele, como se dissesse: posso não estar à vista, mas estou perto. Mari, a voz de Luísa era fraca, quebrada. Eu não consigo mais. Consegue sim, minha flor. Só mais um pouco. Minhas pernas tremiam, o ar ardia nos pulmões, mas não parei. O medo empurrava meu corpo para frente. Sabia que, se desacelerássemos, ele nos alcançaria. As primeiras luzes da cidade começaram a aparecer no horizonte. Pequenas janelas iluminadas, postes fracos espalhados pela rua principal. Nunca tinha desejado tanto ver aquelas casas simples. Mas junto da esperança vinha outro medo, e se ele já estivesse lá, procurando? Aproximei-me da igrejinha no alto da ladeira. Ao lado, uma casa pequena, com paredes de reboco gasto. Lembrei de ouvir minha mãe comentar que era ali que morava Dona Celina, irmã de uma vizinha que às vezes trocava palavras rápidas conosco. Talvez fosse a única chance. Bati na porta com a mão trêmula. Uma vez. Nada. 2 vezes. Silêncio. Pelo amor de Deus, sussurrei, sentindo as lágrimas arderem nos olhos.
Depois de alguns segundos eternos, a madeira rangeu. Uma fresta se abriu, revelando um rosto cansado de mulher de cabelos presos num coque baixo. O olhar desconfiado percorreu meu corpo e parou em Luísa, encolhida atrás de mim. Quem é? A voz dela saiu baixa, mas firme. Somos filhas da Beatriz, falei rápido, o coração disparado. Dona Rosa, nossa vizinha, disse uma vez que podia procurar a senhora. Ela estreitou os olhos, avaliando cada palavra, como se tentasse adivinhar se era mentira. Então, sem dizer mais nada, abriu a porta um pouco mais. Entrem. Meus joelhos quase cederam. Puxei Luísa para dentro, e só quando a porta se fechou atrás de nós percebi que estava chorando em silêncio. A cozinha cheirava a café forte e madeira antiga. Um relógio de parede marcava as horas com um tic-tac lento, que parecia mais alto que meu próprio coração. Dona Celina nos fez sentar à mesa. Luísa, ainda trêmula, escondia o rosto entre as mãos. Digam a verdade. Ela apoiou os braços cruzados sobre o avental. O que aconteceu? Engoli em seco. Não podia contar tudo. Se soubesse, talvez tivesse medo de nos abrigar. Nosso pai, ele, bate na gente. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Fugimos. Ela ficou em silêncio por um instante, olhando fundo nos meus olhos. Por fim, suspirou. Vocês podem ficar esta noite. Amanhã a gente vê o que fazer. As lágrimas que segurei por tanto tempo finalmente escorreram. Peguei a mão de Luísa e apertei. Ela me olhou de relance, os olhos ainda cheios de medo, mas pela primeira vez havia um fio de esperança. Dona Celina nos levou a um quartinho nos fundos. Um colchão simples, coberto por um lençol limpo, parecia um luxo depois do chão duro onde dormíamos. Luísa deitou primeiro, agarrando o travesseiro como se fosse um escudo. A mamãe vai achar a gente? Perguntou baixinho. Senti o nó na garganta. Vai sim, Lu. Vai achar. Menti. Porque, no fundo, eu não sabia se algum dia veríamos nossa mãe outra vez. Deitei ao lado dela. Meus olhos pesados pediam sono, mas o corpo continuava alerta, cada barulho da rua me fazendo prender a respiração. Um cachorro latiu ao longe, e meu coração disparou. Fechei os olhos, sussurrando uma prece silenciosa. Deus, só não deixa ele encontrar a gente. Não deixa. E assim adormeci, ainda com a mão de Luísa presa na minha, como se fosse a última coisa que eu tinha para segurar no mundo. O barulho de um galo ao longe me despertou antes mesmo da luz do sol atravessar a pequena janela do quartinho. Por um instante, não sabia onde estava. O colchão macio, o cheiro de café vindo da cozinha, a ausência do som pesado do ronco dele, parecia um sonho. Mas então olhei para o lado e vi Luísa, encolhida, ainda agarrada ao travesseiro, e lembrei. Tínhamos fugido. Levantei devagar, as pernas ainda doloridas da corrida da noite anterior. Cada músculo doía como se tivesse levado uma surra. Toquei o rosto e percebi que minhas mãos tremiam. O medo não tinha ido embora, apenas se escondia por baixo do cansaço. Na cozinha, Dona Celina já estava de pé, mexendo no fogão a lenha. Vestia um vestido simples, de flores pequenas, e o coque apertado deixava ainda mais evidentes as rugas de preocupação em seu rosto. O cheiro de café fresco enchia o ar. Ela olhou para mim sem sorrir, mas também sem dureza. Dormiram bem? Perguntou, colocando uma xícara sobre a mesa. Assenti, a voz presa na garganta. Obrigada, Dona Celina. Não me agradeça ainda. Ela se sentou, apoiando os cotovelos na mesa. Me diga, o que vocês pretendem fazer agora? A pergunta me atingiu como um soco. Pretender? Eu nunca tinha pensado além de fugir. Tudo em mim era medo.
Baixei os olhos, enrolando os dedos na barra do vestido. A gente vai esperar a mamãe. Ela franziu o senho. E se ela não vier? Engoli em seco. Aquela era a pergunta que eu mais temia. Meus olhos se encheram de lágrimas que lutei para segurar. Ela vai vir. Respondi rápido, quase como uma criança tentando acreditar no próprio conto de fadas. Dona Celina suspirou. Levantou-se, serviu café para si mesma e ficou alguns segundos em silêncio. Eu conheci seu pai de vista. Disse, por fim. Sempre achei que tinha algo de errado nele. O jeito que olhava, pesado. Arrepiou-se só de lembrar. Mas não pensei que chegasse a tanto. Nesse momento, Luiz apareceu na porta, com os olhos inchados e o cabelo bagunçado. Aproximou-se devagar, ainda com o travesseiro nos braços, como se fosse sua proteção. Sentou ao meu lado sem dizer nada. Eu passei a mão pelos seus cabelos e senti que estavam úmidos de suor. Dona Celina a observou com um olhar triste. Essa menina precisa de paz, Mariana. E você também. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu sabia que estava certa. Mas como encontrar paz se o medo nos seguia como sombra? Depois do café, Dona Celina nos levou até o quintal. O sol começava a iluminar as ruas de terra, e o ar fresco da manhã trazia cheiro de lenha e pão assando em alguma casa vizinha. Por alguns minutos, quase parecia um dia normal. Mas dentro de mim, nada era normal. Enquanto Luísa colhia goiabas caídas perto do muro, Dona Celina se aproximou de mim, falando baixo. Eu conheço um convento aqui na cidade. As irmãs acolhem meninas que não têm para onde ir. Meu coração apertou. Convento? Lá vocês terão comida, um teto, e talvez segurança. Pelo menos até sua mãe aparecer. Olhei para Luísa, que tentava sorrir com a fruta nas mãos, mas cujo olhar permanecia distante, como se ainda estivesse presa àquela casa de madeira. Engoli em seco. A senhora acha que ele vai nos procurar? Eu tenho certeza. Respondeu firme. Homens como ele não desistem fácil. Um arrepio percorreu minhas costas. Então precisamos ir logo. Sussurrei. Ela assentiu, apertando meu ombro. Depois do almoço, eu levo vocês. Voltei para dentro e encontrei Luísa me esperando na sala. Seus olhos grandes me encararam com medo. A gente vai ficar aqui para sempre? Perguntou baixinho. Abracei-a, sentindo seu corpo frágil tremer contra o meu. Não, minha flor. Mas vamos para um lugar seguro. Seguro, repetiu, como se testasse a palavra na boca. E se ele achar a gente? Fechei os olhos, prendendo a respiração por um segundo. Eu não vou deixar. Ela me apertou ainda mais forte. E naquele instante percebi que, mesmo morrendo de medo, eu precisava ser a coragem dela. O relógio da parede marcou 11 horas. Cada tic-tac parecia uma contagem regressiva. Eu sabia, quando atravessássemos aquele portão, nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. Depois do almoço simples preparado por Dona Celina, arroz, feijão e um pedaço pequeno de carne, senti um nó no estômago que não era fome. Era a certeza de que, em poucas horas, eu e Luísa deixaríamos aquele pequeno abrigo e iríamos para um lugar desconhecido. Dona Celina amarrou um lenço na cabeça, pegou o rosário que sempre carregava no bolso do avental e disse: Vamos. Apertei a mão de Luísa. Ela estava calada, os olhos baixos, mas seus dedos pequenos agarraram os meus como se fossem se soltar jamais. Saímos pela porta dos fundos, porque a rua principal me dava calafrios. Cada sombra parecia esconder o olhar dele. A cidade de Santa Felicidade estava desperta. Crianças corriam descalças, mulheres conversavam nas portas, homens empurravam carroças cheias de legumes.
O contraste entre a vida normal e o peso que carregávamos me sufocava. Eu olhava para cada rosto, temendo encontrar aquele que mais temia. Não solta da minha mão, Lu, murmurei. Não vou soltar, Mari. Sua voz era quase um sopro. O convento ficava no alto de uma pequena ladeira. As paredes brancas, altas, refletiam a luz forte do sol da tarde. O portão de ferro, pesado, rangia quando Dona Celina o empurrou. O cheiro de flores do jardim misturava-se ao de incenso que vinha de dentro. Logo 2 freiras apareceram. Uma delas, de hábito preto, tinha olhos fundos e sérios. Seu olhar percorreu nosso estado, roupas amassadas, pés sujos de terra, olhos vermelhos. Quem são essas meninas, Dona Celina? Perguntou, sem rodeios. Filhas de uma mulher que não podia mais ficar em casa. A voz de Dona Celina estava firme. Precisam de um teto. A freira nos observou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Depois, assentiu devagar. Entrem. O coração, que até então parecia esmagado, bateu forte dentro do peito. Segurei Luísa pela mão e cruzei o portão. O pátio era silencioso, com um jardim simples e um pequeno chafariz ao centro. Algumas meninas, mais ou menos da minha idade, varriam folhas secas, sem nos olhar diretamente. O silêncio ali era diferente, não o silêncio pesado da nossa antiga casa, mas um silêncio calmo, quase respeitoso. A freira nos levou até um refeitório pequeno, onde o cheiro de sopa quente preenchia o ar. Sentem-se. Disse. Já trago algo para vocês comerem. Luísa sentou devagar, ainda segurando meu braço como se tivesse medo que eu desaparecesse. Quando a tigela de sopa foi colocada diante dela, seus olhos marejaram. Talvez fosse fome, talvez fosse o alívio de comer sem medo de que alguém arrancasse o prato de suas mãos. Enquanto ela levava a primeira colher à boca, senti minhas próprias mãos tremerem. O calor do caldo parecia me devolver um pouco de vida, mas a lembrança do assovio dele ainda ecoava na minha mente. Depois da refeição, a freira nos levou até um quartinho nos fundos. 2 camas simples, cobertas por lençóis limpos. Podem descansar. Disse, antes de fechar a porta. Luísa deitou primeiro. Seus olhos ainda estavam abertos, olhando para o teto de madeira. Mari, e se ele achar a gente aqui? Sentei ao lado dela, acariciando seus cabelos. Aqui é seguro, minha flor, menti, mais para mim mesma do que para ela. Mas no fundo, enquanto segurava sua mão até sentir seu corpo finalmente relaxar, eu sabia, monstros não desistem facilmente. Ele ainda estava lá fora. E cedo ou tarde, ia procurar por nós. Antes de adormecer, fiz uma prece silenciosa. Não pedi felicidade nem futuro. Pedi apenas uma coisa. Que ele nunca atravesse esses portões. Os dias no convento pareciam diferentes de tudo que já conheci. O silêncio ali não era feito de medo, mas de rezas, passos leves e o som das vassouras arrastando pelos corredores de pedra. Ainda assim, dentro de mim, o medo não se calava. A cada barulho na rua, eu achava que era ele. A cada voz grave, meu coração disparava, certa de que ele nos tinha encontrado. Luísa andava sempre colada em mim. As freiras tentavam envolvê-la nas tarefas, davam-lhe bonecas, pediam ajuda na cozinha, mas ela ainda carregava aquele olhar distante, como se metade dela tivesse ficado presa naquela casa de madeira. Certa tarde, enquanto eu dobrava lençóis no pátio, vi Dona Celina entrando pelo portão. Meu estômago se revirou. Corri até ela, sentindo as pernas bambas. Alguma notícia? Perguntei, sem conseguir controlar a ansiedade. Ela me olhou com um misto de pena e alívio. Sua mãe está viva. Senti o mundo girar. O ar escapou dos meus pulmões. Onde ela está? A voz saiu trêmula.
no hospital da cidade. Minhas mãos gelaram. Eu sabia o que isso significava, ele tinha feito o que podia para destruí-la. No dia seguinte, uma das freiras nos levou até lá. O cheiro de remédio e desinfetante já me deixou com o coração apertado. Quando entrei no quarto, vi minha mãe deitada, magra, os braços cobertos de hematomas, um corte cicatrizando na testa. Ela virou o rosto devagar e sorriu fraco. Minhas meninas! Corri até a cama, segurei sua mão fria. Mãe, a senhora está viva. Ela apertou meus dedos com o pouco de força que tinha. Ele tentou, mas não conseguiu. Luísa se jogou contra ela, chorando baixinho. Minha mãe a abraçou com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-la. Eu chorei também, mas em silêncio, sem soltar sua mão. Dona Celina, parada na porta, nos olhava em silêncio. E ele? Perguntei, a voz engasgada. Minha mãe desviou os olhos. Ainda está solto. Mas agora não vai nos encontrar. E pela primeira vez, vi nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes: fogo. Meses depois, soubemos que ele tinha sido levado pela polícia. Alguém finalmente ouviu. Não sei se foi por piedade ou por medo dele, mas naquele dia, o peso que me esmagava desde criança começou a se levantar. A vida nunca mais voltou a ser igual. Minha mãe nunca recuperou a saúde de verdade. Luísa, aos poucos, voltou a sorrir, mas sempre guardou uma sombra nos olhos. E eu, aprendi que cicatrizes não somem. Hoje, aos 76 anos, quando olho minhas mãos enrugadas preparando o café para os netos, ninguém imagina a menina que fui. Me veem como uma avó tranquila, mas dentro de mim ainda ecoam os passos pesados dele, ainda sinto o frio daquela madrugada. Sobrevivemos, sim. Mas sobrevivência não é o mesmo que esquecer. E se estou contando tudo isso agora, é porque sei que existem outras meninas vivendo o mesmo silêncio que nos destruiu. Eu sobrevivi. Mas dentro de mim, aquela criança nunca mais voltou.